Boa noite, meus irmãos. Com muita alegria que nós recebemos você aqui no nossa primeira transmissão, nosso primeiro culto do ano de 2021. Graça e paz esteja com você aí na sua casa, onde quer que você esteja. Nós hoje estamos aqui com um culto tanto quanto atípico, num formato diferenciado, mas ainda assim não diminuindo a importância, não tirando o propósito que é de estarmos uma comunhão, de certa forma, à distância, mas que a palavra do Senhor seja pregada, que a palavra do Senhor alcance cada coração, para que esse ano nós possamos ser renovados no amor de Deus, no amor por Deus também. Então, quero orar com você neste momento. Nós vamos chamar a presença do Espírito Santo aqui na nossa igreja, aí na sua casa, onde quer que você esteja, para que Ele nos guie, para que Ele nos dê direcionamento, para que Ele nos dê direção, para que nós possamos estar sensíveis, com o coração aberto, para receber a palavra do Senhor. Amém? Então, feche seus olhos aí na sua casa, meu querido, vamos orar. Pai, eu abençoo, Senhor, cada pessoa que está assistindo essa transmissão agora, Senhor. Peço, Pai, que a Tua presença invada cada casa, invada cada lar, Senhor. Que o Senhor se faça presente, Pai, que cada casa seja com as portas e os corações abertos para o Senhor, Deus. Que este ano, Pai, o Senhor faça algo tremendo, Pai, em nosso meio, aqui na nossa igreja, em nossa comunhão, Deus. Nós estamos de coração aberto, Pai, para receber aquilo que o Senhor tem planejado para nós, Pai, para aquilo que o Senhor vai nos encaminhar, para aquilo que o Senhor vai nos direcionar, Pai, para que os seus planos sejam cumpridos com excelência, Pai, que nós possamos estar dispostos, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor tem para a gente, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abra o entendimento, Pai, que o Teu Espírito Santo possa revelar Jesus para nós hoje à noite, Pai, em toda a Escritura, em toda a palavra, em tudo que vai ser dito aqui, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Lembrando que você pode estar ofertando, você pode estar dizimando através da nossa conta da igreja, vai estar passando para você aí na tela. Lembrando que agora nós temos a nossa mais nova facilidade, você pode transferir pelo Pix, através do CNPJ da igreja, que vai estar passando aí na sua tela. Você pode fazer sua oferta, seu dízimo, só lembrando de estar colocando junto nas observações lá no campo a que se refere, tudo bem? Então, vamos começar aqui. Peço que você abra sua Bíblia num salmo que talvez você nunca tenha lido, talvez você nunca tenha conhecido. Abra sua Bíblia aí, irmãos, no salmo de número 23. Posso que todos conhecem. Salmo número 23. Vou estar lendo aqui com você. Você pode estar acompanhando na sua casa também, se você quiser, ok? Então, Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos,
Guia-me mansamente sobre águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e fidelidade do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? O Salmo 23 é um dos textos mais conhecidos da história. Ele não é conhecido apenas no meio religioso, mas o Salmo 23 ele é milenar. Todo mundo já ouviu este salmo. Quem não crê em Deus conhece o Salmo 23. E este salmo ele retrata a experiência de Davi. Davi ele também era um pastor de ovelhas. E é muito interessante essa ligação, porque Davi ele está colocando a imagem dele, o Davi, um pastor de ovelhas, reconhecendo a Deus como o pastor dele. Então, quando ele escreve este salmo, ele nos passa o exato retrato da figura de Deus na vida dele. E com essas palavras ele nos diz, é assim que eu vejo, é assim que eu percebo. Este é Deus para mim. Então você já deve ter ouvido outros estudos baseados no Salmo 23. Eu mesmo já trouxe uma vez uma palavra destinada aos homens, utilizando a figura do pastor do Salmo como referência de como um homem deve liderar a sua casa, liderar a igreja, liderar na sociedade e dar destino à sua família, assim como o pastor do Salmo faz. Inclusive, se você, homem, não viu essa palavra, eu recomendo fortemente que você escute. Você pode encontrar ela aqui no canal da Aliança no YouTube, pesquisando por Culto 12/7/2020. Culto 12/7/2020. A palavra se chama Homens de Verdade. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você, homem. Mas hoje, diferente do sermão Homens de Verdade, que nós trouxemos o Salmo para dentro de um contexto, hoje eu quero entrar no contexto do próprio Salmo, para nós entendermos o cuidado de Deus com as suas ovelhas. Eu acredito que o Espírito Santo quer nos levar hoje à noite a mais do que conhecer o texto, mas conhecer o pastor do Salmo. Amém, meus irmãos? Então, vamos começar aqui. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você sabe qual que é a maneira de Deus ser pastor aqui na terra? É através de nós. Vocês são pastores, vocês sabiam disso? Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele respondeu, sim, eu te amo. Então Jesus disse, cuide das minhas ovelhas. E o que Jesus estava dizendo é, Pedro, eu coloco para pastorear pessoas, aqueles que me amam. Então deixa eu te fazer uma pergunta aí na sua casa, você ama Jesus? Então se você respondeu sim para essa pergunta, se você ama Jesus, você é um pastor. Você sabia que no Novo Testamento inteiro não existe uma referência a um pastor, a não ser Cristo Jesus? Jesus disse para os discípulos dele, entre vocês não vai ter um mestre e os talmidins. Entre vocês, eu sou o mestre e vocês são irmãos. Sejam comunidade, vivam em irmandade, pastoreiem uns aos outros. O apóstolo Paulo ele olha para a igreja em Roma e diz assim, eu estou certo de que vocês estão cheios de bondade e sabedoria, podendo pastorear uns aos outros. Então, quando a gente lê o livro de Atos e nós nos aprofundamos na história da igreja primitiva, o que nos encanta é que, assim como Davi e o pastor, nada falta para ninguém lá. Porque eles não olhavam uns para os outros e diziam, Deus, em nome de Jesus, manda agora uma provisão na geladeira daquela pessoa lá. Não, não era assim, irmãos. O corpo supria aonde havia falta. Então, eu preciso de você. Nós nos precisamos. Quando nós oramos por nossos irmãos, nós pedimos para que o Espírito Santo os console e nós sabemos que Ele vai. Mas através de quem? Nós precisamos abandonar esse pensamento de que Deus está lá e eu oro aqui e falo, Deus, meu irmão aqui, ele está com um problema no casamento, mas eu estou sem tempo nenhum de ir lá. Estou sem tempo nenhum de ir lá ajudar. Então, Deus, como eu estou sem tempo nenhum de ir lá conversar com ele, de aconselhar, de ir lá orar junto, então você pode, por favor, Deus, mandar uma provisão para ele lá, enquanto eu cuido das minhas coisas aqui? Enquanto isso, o que Deus está querendo nos dizer é, olha, só tem uma forma de eu ir. Eu escolhi viver, não em tempos feitos por mãos humanas, eu escolhi viver em você.
Então só tem uma forma de eu ir lá, então risca essa agenda, taca fora esse livro e vai até lá. O Espírito Santo de você, ele já te deu essa resposta, ele já te deu essa luz, mas para que ele possa sair, você precisa ir até lá. Ide. Vá. Indo por todo mundo. Foi ou não foi o que Jesus disse? Indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Sabe, irmão, nós somos a presença e a manifestação de Deus aqui na terra, porque deixa eu te falar, quando alguém, em qualquer lugar, pede ajuda de Deus, na verdade ele precisa de um irmão. E eu vi isso com meus próprios olhos. Graças a Deus por isso. Então, pastoreie uns aos outros. Irmão, lá no seu trabalho, na sua casa, entenda, você é o pastor daquelas ovelhas. E é por isso que não tem problema nenhum em dizer que aqui eu sou ovelha do Guina, eu sou ovelha do Joaquim, eu fui ovelha do Giovano, fui ovelha do Ivan. Enquanto eles contavam o testemunho deles para mim, eu fui tocado, eu fui edificado. Porque é um pastoreio mútuo. A igreja de Jesus é viva. Por isso, podem fechar as portas dessa igreja, podem pedir nossos encontros presenciais, eles podem desligar a internet, não precisa nem transmitir online. O vento sopra aonde quer. E não tem corona, não tem proibição, não tem lei que possa impedir o vento do Espírito soprar. Amém, irmãos? Isso é igreja. O vento sopra aonde ele quer. Amém? Vamos continuar aqui com a nossa leitura. Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. É interessante que, se você for estudar um pouco a rotina de um pastor de ovelhas no Oriente Médio, é exatamente o que Davi faz aqui. O pastor do Salmo, verso 1 a verso 6, o caminho do Salmo é uma rotina de um pastor. A primeira coisa que o pastor vai fazer, quando está bem cedinho, antes do sol nascer, ele vai lá, ele vai levar as suas ovelhas a um lugar de verdes pastos. E ele vai levar essas ovelhas a um lugar de águas tranquilas. Porque olha que interessante, a ovelha, irmãos, ela é uma criatura tão medrosa, mas tão medrosa, que olha que privilégio que nós temos de ser tratados como ovelhas de Deus. A ovelha ela é tão medrosa que ela tem medo de olhar no reflexo dela na água. Você sabia disso? E é por isso que muitas vezes você vai ver um pastor dando água para a ovelha assim. Ele leva ela até a beirinha do lago lá, aí ele pega a água com a mão e ele leva na boca da ovelha, porque ela tem medo de se ver na água. Ela se assusta. Uma outra curiosidade é, dificilmente você vai ver uma ovelha sozinha. A ovelha é o animal mais comunidade que existe no mundo. Então, o que Deus estava dizendo para a gente, irmãos? Ele estava dizendo assim, eu quero que vocês sejam comunidade. Eu quero que vocês tenham comunhão uns com os outros. Porque vocês, minha família, a família de Deus é comunidade. E se precisar, o dia que alguém estiver com medo, necessitado, com medo da vida, com medo da morte, com medo de alguma coisa, um de vocês pega a água na mão e coloca na boca dessa pessoa. Pega na mãozinha dela, leva ela lá. Sejam pacientes uns com os outros, edificai-vos uns aos outros com paciência e amor fraternal, Paulo vai dizer. Não deixem de congregar. E quando congregarem, estimulem o amor e as boas obras. Ou seja, se eu estou com você e você me estimula amor e boa obra, nós congregamos. O Evangelho, ele supera a religião. A Ed Renekiewicz diz isso. Mas por quê? Porque ele destrói as paredes. E agora é óbvio que quando você olha para mim, principalmente se você é um visitante, e você me vê aqui em cima, você me vê transmitindo aqui online, o que você vai pensar? Ah, quando ele fala, Deus ouve. Quando eu falo, Deus pensa se vai me ouvir. E se essa mentalidade não é mudada, as pessoas se tornam dependentes de quem sobe aqui. Mas Jesus disse, não vai ser assim no meio de vocês. Com os meus discípulos, não. Os meus discípulos têm um pastor e eles ouvem a voz desse pastor. Aí na sua casa, olha para quem está do seu lado e diz, eu preciso de você. Amém? Ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sabe, esse caminho de justiça, ele fala de veredas planas. O objetivo de um pastor é encontrar o caminho mais fácil possível para a ovelha passar. Irmãos, se eu continuar contando mais curiosidades sobre ovelhas aqui, vai ser para dar risada. Sabe, dá vontade de falar, Jesus, é piada você chamar a gente de ovelha. Porque, gente, presta atenção aqui. A ovelha, quando ela gosta de um lugar, para ela sair dali é difícil.
Vê se não parece a gente aqui. A gente acomoda e fala, não. E pensa se não parece a gente. A gente quer sempre um caminho fácil também, sim ou não? Lógico. E sabe o que seria interessante? Se o Salmo 23 acabasse aqui no versículo 3. Se acabasse aqui, estaria muito bom. Porque até aqui eu sei que o Senhor é meu pastor e que de nada terei falta. Até aqui eu sei que Ele me faz deitar em verdes pastos e que Ele me guia sobre águas tranquilas. E aqui eu também sei que Ele refrigera a minha alma e também sei que Ele me guia no caminho da justiça. Em Apocalipse capítulo 22, a Bíblia vai dizer que quando o Cordeiro de Deus nos leva até águas tranquilas, fazendo uma referência a este salmo, Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Então, estava bom se acabasse aqui, não é? Mas aí então vem o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O mundo inteiro está passando pelo vale da sombra da morte agora. E isso falando sobre o vírus de uma maneira geral. Mas quantos vales de sombra e de morte não tem na vida pessoal de cada um aqui? E nesse momento, passando por este vale, muitos se levam a se questionar sobre as promessas. E a se perguntar, mas cadê os verdes pastos? Ô pastor, cadê os verdes pastos? Cadê o nada me faltará? Cadê? Mas agora, eu quero contar uma coisa para vocês, irmãos. O vale da sombra da morte, ele é dito por alguns historiadores que ele era um lugar físico, que ele existia. E este vale de sombra e de morte, ele era tão perigoso para um pastor de ovelhas passar por lá, porque as ovelhas são meio... Vocês se conhecem, né? Como elas precisam de muita ajuda, elas correm um risco muito grande de cair. E aí, irmãos, qual que é o ponto-chave dessa história? Enquanto passava o pastor e o rebanho por este vale da sombra de morte, sabe o que o pastor fazia para as ovelhas não se perderem? Ele cantava uma canção. Então chegava no vale da sombra da morte, ele começava a cantar: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E agora, irmão, por que você acha que Jesus falou lá em João capítulo 10, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz? E se eu dissesse para você que no meio de todo o vale de sombra e morte da sua vida existe uma canção do nosso pastor para mim e para você? E a canção do nosso pastor não é vou te tirar daí agora, mas a canção do nosso pastor é não tenha medo, eu estou com você. A canção do nosso pastor não é utilizarei de todo o meu poder para te tirar daí agora, não. A canção do nosso pastor é não tenha medo, eu estou com você. Então olha como Davi termina essa frase, irmãos. Por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E é muito diferente alguém que está e alguém que assiste. Sabe, tem muitas pessoas assistindo essa transmissão agora, mas ela não sabe qual que é o clima aqui dentro. Ela não sabe se aqui está quente, se está frio, se está chovendo, se não está. Não sabe se o teto vai cair, se não vai, se a porta está aberta, está fechada. Elas não sabem porque elas estão assistindo. Mas quem está aqui sabe de todas essas coisas. E o que este salmo, que este versículo está dizendo é que na experiência de Davi com Deus, e na que ele nos convida a ter com ele, é que Deus não está assistindo você à distância. Aonde está Deus? Deus está agora lá no céu, sentado no mais alto, sublime trono, e a terra é o extrato dos seus pés, e aí Deus fica vendo você lá em cima, numa telinha, ao vivo. Não é isso que Davi propõe, e não é isso que Paulo propõe. O Deus do Evangelho, irmãos, ele não está distante. O Deus do Evangelho não está te assistindo. O Deus do Evangelho, Paulo vai dizer lá em Filipenses, ele não usurpou ser igual a Deus, algo que devia pegar-se mais antes um dia, porque um dia ele esteve lá. Mas o estar lá não o segurou. O estar lá não era suficiente para ele. Embora lá seja mais bonito, embora lá seja mais confortável, embora lá seja melhor, tem uma coisa, irmãos: amar custa. Então que Deus que estava lá não usurpou ser igual a Deus, e não usurpou ser Deus, algo que devia se apegar, mas antes ele se encarna. Ele se encarna de forma que quando Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados dentro de uma fornalha para serem queimados vivos, ele não está lá fora gritando, calma, eu vou tirar vocês daí, não. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão lá dentro da fornalha, Deus não está de longe.
Eles não estão tendo que ouvir o eco da voz dele. E aí muitas pessoas dizem, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, e se questiona onde está a voz de Deus que eu não estou ouvindo. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos procurando a voz dele vindo de lá. Mas o que o texto vai dizer é que eles colocam 3 pessoas no vale da sombra da morte e aparecem 4. Porque Deus se fez carne, ele não me assiste de longe. E o que o Salmo está dizendo não é no vale da sombra da morte, eu não tenho medo, porque Deus não está me assistindo. O que Deus está dizendo o Salmo diz, no vale eu passo, aonde eu ando, Deus está passando comigo. Eu não estou esperando ele falar de lá, eu estou sentindo ele falar aqui de dentro. Ele se encarna, ele vem. Então ele sente o ar, ele sente o clima, ele sente o mesmo ambiente que a gente. E as pessoas se perguntam, aonde está Deus na pandemia? E sabe, irmãos, me encanta achar e acreditar que irmãos nossos, que são irmãos, que acreditam sim que Deus está lá. E ele só estalou os dedos assim e disse, corona a sua hora, vai lá, pega. Mata lá 1 milhão de pessoas, mais que isso até, que esse povo precisa olhar para mim. E sabe, irmãos, eu imagino Jesus do lado dizendo, Pai, então não precisava ter montado uma cruz para mim lá não, era só ter mandado o corona antes. Se as pessoas olharem para você, precisava do corona, então por que você me mandou então, Pai? Eu morri em vão? A cruz de Jesus, ela não é só mais um lugar onde Deus apareceu e voltou para lá. Não, irmãos, ele não está lá, ele está aqui. E João vai dizer, ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está entre vocês. Irmão, eu te amo e você me ama, entre nós está Deus. Agora, aonde está Deus no vale da sombra da morte? Ele está no meio. E alguns podem falar, impossível, Deus é todo poderoso. E o problema, irmãos, é que essas pessoas, elas acham que por Deus ser todo poderoso, ele faria o que elas fariam se elas fossem todas poderosas. Então, se eu sou Deus todo poderoso, eu nunca choraria por causa de um vírus. Mas quando a gente vai para o Deus revelado em Cristo Jesus, quando ele sobe numa montanha em Jerusalém, ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, chorando, como eu queria que vocês viessem para mim e se escondessem debaixo das minhas asas, como uma galinha se esconde debaixo das asas da sua mãe. Como eu queria que vocês fizessem isso, mas vocês não quiseram. Então nós estamos falando de um Deus aqui que ele não quer e ele não usa de violência ou de controle humano para fazer aquilo que ele quer acontecer. A Bíblia diz que a vontade de Deus é de que todos sejam salvos, mas ele não empurrou todo mundo para onde ele quer. Ele disse, vinde a mim todos vós. Ele convida, ele não empurra. Deus está no meio, ele passeou com você, ele passeia com você aqui agora. No vale da sombra da morte na sua vida, nos momentos mais escuros da sua vida, Deus está lá. Ele está com você e em você. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agora, quer saber qual é a segunda coisa que o pastor de ovelhas faz toda vez que ele passa pelo vale da sombra da morte? Quando o pastor de ovelhas ele passa pelo vale da sombra da morte, ele para contar as ovelhas. Ele conta uma por uma para ver se nenhuma se perdeu. Te lembra alguma história sobre algum pastor que contava ovelhas? Se um pastor, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, ele não vai deixar as outras 99 onde estão e vai atrás daquela que se perdeu? E se ir atrás daquela que se perdeu é não deixar ninguém sozinho no vale da sombra da morte que eles acabaram de passar. Trazendo para o contexto de hoje, a gente está passando por um vale. Para uns acabou, para outros não. Alguns estão na praia agora, outros estão na UTI, seja numa maca ou torcendo pela recuperação de alguém que está lá. Mas Jesus não se esqueceu de contar você, porque você não é só mais um na conta de Jesus, você não é só mais um número, você é único para Jesus. Eu sou o bom pastor que conto e vou atrás da uma que se perdeu. Então o salmista diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe para que serve cajado, irmãos?
O cajado, ele servia para algumas coisas. A primeira delas, para guiar as ovelhas, para colocá-las no caminho. Segunda, se você já viu um cajado de um pastor, você já deve ter reparado que ela faz uma argola assim, né? Ela tem esse formato. Então, caso uma ovelha caísse, ele conseguia pegar a ovelha onde o braço dele não alcançava e levantá-la de volta. E quantas vezes na nossa vida a gente achou que o cajado de Deus é, vara? Eu nunca vi vara consolar, vara machuca. E o salmista diz que o cajado de Deus, ele consola. Então talvez você que está assistindo, no meio do vale da sombra da morte, você se sentiu caído. Talvez você tenha sentido que você caiu ladeira abaixo. Talvez você tenha sentido que você saiu do trilho e que você tombou e caiu. E essa noite quero te falar, fique em paz. Fique em paz que o nosso pastor, ele tem um cajado. E agora, neste momento, enquanto eu falo com você, ele te dá consciência de que o cajado dele está em você. E ele está puxando você de volta para ele. Porque ele não vai deixar sequer uma ovelha dele para trás. Porque este pastor é o mesmo que prometeu: eu de modo nenhum, irei perder um daqueles que vieram até mim. Esse pastor é digno de fé, ele é digno de confiança. Logo depois, o salmista vai dizer: preparas para mim uma presença na presença dos meus inimigos, um banquete na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Você sabe qual é o inimigo da ovelha, irmãos? São dois: insetos e doenças. E por que eu estou contando isso para você? Porque Davi, ele fala sobre o óleo, porque era isso que ele fazia com as ovelhas dele. As ovelhas dele que eram picadas ou estavam doentes. Então ele pegava o óleo, ele passava na picada do inseto. Isso porque a ovelha ela é tão dramática, irmão. Será que, irmã, que você é dramática? Ela é tão dramática que ela toma uma picada e ela não quer mais andar. Inclusive, se coçar muito, ela começa a bater a cabeça dela na árvore, assim, porque ela pensa assim, eu não quero viver coçando, eu prefiro morrer. Então eu poderia citar 1000 casos de exemplos aqui agora. Então Davi, ele está dizendo que o nosso pastor, ele nos unge com óleo, a fim de que os nossos inimigos não vençam sobre nós. E a pergunta que eu faço é: quem que é o nosso inimigo? O diabo. O diabo? Que diabo, irmãos? Colossenses capítulo 2 diz que na cruz Deus o expôs ao ridículo. O diabo não é seu inimigo, não. Mas ele não quer meu bem. E daí? Sabe quem que é o seu inimigo, irmãos? Eu vou te contar agora o seu inimigo. João, ele vai chamar o seu inimigo de sistema do mundo. E ele vai definir o sistema do mundo como 3 coisas. A primeira delas, soberba da vida. A soberba da vida é inimiga do homem. A segunda, paixões da carne. Paixões da carne. E a terceira, João vai dizer, a ganância dos olhos. A verdade, irmão, é que o seu inimigo é o que te desumaniza. É o que te faz parecer um animal. Ganância, eu quero. Se eu quero, eu posso. Se eu posso, é tudo meu, é para mim. Eu sou o Deus do meu mundo, a minha vida, minhas regras. Esse é o seu inimigo, irmãos. Esse é o real inimigo do Evangelho. Essa semana, eu e a Milena estávamos assistindo um vídeo de um comediante muito conhecido, em que ele falava sobre a passagem de Mateus capítulo 5, onde Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E, infelizmente, ele estava narrando essa passagem com um entendimento errado do que Jesus quis dizer. Sabe, irmãos, o que é ser pobre de espírito? É saber que você não existe, mas subsiste. Ser pobre de espírito não tem nada a ver com você ser pobre, mas tem a ver com a consciência de que eu só existo porque Ele me deu vida. O Deus em Cristo Jesus, Ele garante a minha existência. E isso é ser humilde. Isso é vencer o mundo. Vencer o mundo sobre a soberba da vida, vencer o mundo sobre as paixões da carne e vencer o mundo sobre a ganância dos olhos. E aí Jesus completa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Davi quer mostrar é que o pastor unge a nossa cabeça com óleo para ir contra os nossos inimigos. E agora, irmãos, quem que é o óleo? O Espírito Santo.
Então reparem que a forma de nós vencermos o mundo, a forma de nós vencermos o inimigo, e que nós acabamos de ver aqui, que é o sistema do mundo, o sistema caído, a forma de nós vencermos o mundo, de acordo com Davi, é deixando-se encher com o óleo do nosso pastor, que é o Espírito Santo. E o que faz uma conexão perfeita com as palavras de Paulo: deixar-vos encher pelo óleo do Espírito, de modo nenhum assim satisfarão os desejos da carne. O que Davi está deixando claro para nós é que a maneira de nós vencermos os nossos inimigos é se deixando encher pelo Espírito de Deus. Não pela força do braço, não pelo muito tentar, não lutando contra a carne, mas deixando-se encher pelo Espírito de Deus. Irmãos, a nossa vitória que vence o mundo é a fé no bom pastor que nós temos, que enche o nosso cálice até que ele transborde. E o que é transbordar? É a hora, irmão, que o Espírito Santo em você vai produzir o Espírito Santo através de você. Você transborda quando o outro é afetado. E que hora é essa? O Pai está te enchendo do Espírito de tal forma que, de repente, as pessoas à sua volta vão encontrar a Deus através de você. E para encerrar, o salmista escreve essas palavras que são de encher os olhos. Certamente que a bondade, o amor, a fidelidade, a misericórdia, o bem e a paz, depende da tradução, me seguirão por todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, o Senhor é o seu pastor e Ele nunca te faltará. Ele vai levar você a verdes pastos. Ele vai guiar você a águas tranquilas. E se precisar, Ele vai colocar água na sua boca. Mas um dia, você vai passar por um vale de sombra e de morte. Talvez você esteja passando por um agora. Mas não tenha medo. Ele não está te assistindo. Ele está com e em você. E nas relações de amor, Ele está entre nós. De forma que não temamos mal algum. E Ele tem um cajado também. Que se você tropeçar e cair montanha abaixo, Ele vai te buscar. Ele pega você e traz de volta. Passando pelo vale da sombra da morte, Ele vai contar, para ver se você está lá. Porque você não é mais um, você não é qualquer, você é único. Ele vai ungir a sua cabeça com óleo. E os insetos que sugam o nosso sangue, que é o sistema do mundo, não terão lugar mais na sua vida. A soberba da vida, as paixões da carne, a ganância dos olhos, essas coisas não vão mais ter lugar. Não porque você as venceu, mas porque você tem um bom pastor que põe o Espírito de Deus em você. E enquanto Ele coloca o Espírito de Deus dentro de você e você se deixa encher, porque Ele não é alguém que faz o que você não deseja. Enquanto você se deixa encher, o seu cálice transborda. Então, neste lugar, você vai poder dizer certamente: ninguém se importa comigo como Jesus. Ninguém cuida de mim como Jesus. Não há pastor como Jesus. Ele é o meu pastor. Ele me guarda. Ele é tudo que eu tenho. E Ele é tudo que eu quero. Amém, irmãos? Ô Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o bom pastor. Nós podemos ouvir a sua voz, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade, Pai, a paz, o bem tem nos acompanhado todos os dias das nossas vidas. Nós podemos testemunhar da bem-aventurança que nós temos imersos no Senhor, Deus. Peço, Pai, que o Senhor esteja indo de encontro com cada pessoa, Deus, que esteja ouvindo essa palavra agora, Pai. Aquelas pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte, aquelas pessoas que se sentiram caídas, Pai, que se sentiram perdidas do Senhor, Deus. Que o teu cajado possa estar consolando elas agora, Pai. Aquela que está perdida, Pai, que acha que não tem mais salvação para ela, Pai, que o Senhor possa estar alcançando ela pela mão, Senhor, e puxando ela de volta para o Senhor, Deus. Que este ano, Pai, as pessoas tenham plena convicção, Jesus, de que elas pertencem a um bom pastor e que Ele nunca as deixará, mas que sempre estará lá pelas suas ovelhas. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. No domingo que vem nós vamos estar de volta.
talvez já com o nosso culto talvez no mesmo padrão. Então peço que você encarecidamente esteja compartilhando esse link aí com seus irmãos, alguém que precisa ouvir essa mensagem, alguém que se sentiu afastado, alguém que se sentiu perdido do bom pastor, para que ela possa ser encontrada, que ela possa se sentir novamente se sentindo parte do rebanho da família de Deus. Amém? Deus os acompanhe, em nome de Jesus. Até a próxima. Amém. Tchau, tchau.